dia. Retomamos hoje com o sexto painel do nosso oitavo CIDIL, que terá por tema Cegueira da Justiça. E ao meu lado eu tenho aqui o professor Dr. Jorge Rogero, da Universidade de Buenos Aires, é doutor em filosofia e professor naquela universidade, além de advogado. Professor Dr. Fernando José Armando Ribeiro, doutor em Direito pela UFMG, professor adjunto da PUC Minas e colaborador da Faculdade de Direito Milton Campos. Então, seguindo já o nosso script aqui, cada um terá o tempo de 30 minutos para fazer sua exposição e, após a exposição de ambos, nós abriremos para os debates. Então, eu já passo imediatamente a palavra para o professor. Acho que o professor Fernando já está em ponto de bala aqui, então, usando esse critério, eu vou passar a palavra imediatamente para o professor Fernando para fazer a exposição dele. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento os meus caros colegas dessa mesa de trabalhos nesse congresso esta manhã, e eu gostaria de começar aqui com os meus agradecimentos, pelo convite muito honroso para poder participar deste evento tão importante no meio jurídico-literário, que afirma a importância que vem ganhando no Brasil cotidianamente este campo de estudos do direito e literatura, e, quiçá, possamos em breve vivenciar sobre esse ramo do direito uma experiência que a minha geração, de certa forma, vivenciou com o constitucionalismo, Inclusive, eu era aluno de direito quando via palestras, entre outros, do professor Lênio, do professor Vará, e naquela época, entre muitos outros, que não caberia aqui nomear, e era uma época em que, de fato, nas faculdades de direito, a grande vertente era o direito privado, o direito processual, e quando se falava em direito constitucional, as pessoas, de certa forma, achavam aquilo um tanto quanto estranho, tanto quanto cosmético, e vivemos depois uma grande valorização do direito público e do direito constitucional no meio acadêmico, e eu espero que, em breve, essa estranheza que ainda gera nos meios jurídicos, especialmente nos meios da prática forense, quando você fala em direito e literatura, as pessoas muitas vezes olham até com uma perplexidade, perguntando-se, mas enfim, o que é isso, É uma perfumaria? Que diabos é isso, afinal, direito e literatura? E eu espero que, e tenho certeza que congressos como esse contribuem muito para a afirmação desse campo de estudos. Então, eu gostaria de cumprimentar a organização. O professor Camata ainda não está aqui, cumprimentar a professora Henriette, que inclusive vai balizar aqui um pouco a minha fala de hoje também, e na sua pessoa cumprimentar todos os organizadores, André, Camata, cumprimentar pelos esforços, cumprimentar todos os professores que participaram, cumprimentar meus alunos de Minas que aqui estão, cumprimentar meus colegas também, em nome da professora Luciana Pimenta, com quem participo do grupo de estudos de Direito e Literatura, e agradecer também a presença de amigos na pessoa da desembargadora Maria Francisca Lacerda, aqui do Espírito Santo. Senhores, ao ser convidado para falar sobre a cegueira da justiça, deparo-me com a oportunidade de frisar uma das virtudes cardeais da literatura, capaz de trazer grandes contribuições ao direito e ao pensamento jurídico. Afinal, a cegueira da justiça pode, como poucos, desvelar a ambivalência de sentidos inerente à nossa linguagem, ambivalência essa que marca com destaque símbolos e institutos jurídicos. Eu partirei aqui, como já anunciei, de uma dualidade que foi, a meu ver, brilhantemente intuída pela professora Henriette Caram, num artigo publicado na revista da rede, na Anamorfoses, extraída de Saramago,
em que o Nobel de Literatura português afirma, no Memorial do Convento: este é o dia de ver, não o dia de olhar, que esse pouco é o que fazem os que, olhos tendo, são outra qualidade de cegos. A partir dessa metáfora, percebemos ser possível olhar sem ver, bem como ver sem olhar. A intuição de Saramago parece encontrar ressonância nos simbolismos que circundam a ideia de justiça desde sua formulação no mundo antigo. Afinal, como apontam Tércio Sampaio Ferraz Júnior e Sebastião Cruz, ao contrário da deusa grega Dike, que tinha os olhos abertos, a deusa romana Iustícia teria os olhos vendados. Isso significaria que, se a deusa grega aponta para uma dimensão mais abstrata, especulativa, os olhos vendados da romana mostram que sua concepção do direito era, antes de tudo, referida a um saber agir, uma prudência, um equilíbrio entre a abstração e o concreto. Afinal, os dois sentidos mais intelectuais para os antigos seriam justamente a visão e a audição. Aquela para simbolizar a especulação, o saber puro, a sapiência, esta para mostrar o valorativo, o saber prático, a prudência. Ademais, como nota Henriette Caram, a cegueira é um leitmotiv da literatura ocidental, característica tanto de grandes personagens trágicas, oriundas do universo mítico, como Édipo, Tiresias e Úrsula Buendia, quanto de grandes poetas não menos míticos, como Homero, Camões e Borges. Então, nós teríamos aqui exatamente uma dimensão de uma cegueira, né, tanto no simbolismo da justiça, quanto nessa simbologia literária, né, e nessa própria vivência de escritores, né, enfim, reais ou não, mas que se afirmam na história da literatura, de uma cegueira que, na verdade, enfatiza a sua capacidade interna de ver, e de ver algo além do que o olhar, do que os olhos simplesmente podem dar, e, inclusive, vendo além daquilo que o olhar pode obnublar e ofuscar essa mesma visão. Nesse sentido, eu proponho aqui para vocês uma aproximação entre essa dimensão de que estou falando e uma outra vertente que acredito que é fundamental quando pensamos em direito e literatura e em narratividade jurídica, que é a hermenêutica. E minha proposta nesta breve fala dessa manhã é justamente mostrar como nós nos aproximamos aí, a partir dessa dualidade de ver e olhar, de importantes legados da hermenêutica filosófica, que procura se afastar do pensamento logocêntrico, o qual adota o noem, é dizer, o ver do intelecto, o nous, como elemento principal. É uma tentativa de superar a dimensão apofântica e predicativa da verdade, baseada em um apreender conceitual. Vale dizer, da verdade como representação, que é trazida sempre com a frase, o brocardo latino, adequatio rei et intellectus. Esse também o motivo pelo qual a hermenêutica destaca a importante e distinta contribuição da poesia, que não se reduz à lógica sujeito, objeto, predicado. Pois bem, a partir desse vetor hermenêutico da cegueira, né, uma cegueira que diz respeito muitas vezes a um olhar que obnubila a visão, e que pode encontrar respaldo, portanto, em categorias que, a meu ver, foram muito bem exploradas por autores como Gadamer, por exemplo, né, ou como Martin Heidegger. Eu proponho aqui para vocês uma abordagem de duas, né, metáforas extraídas da literatura
Uma delas a partir da peça Medida por Medida, de William Shakespeare, uma peça que gira em torno do julgamento de um indivíduo chamado Cláudio, que é preso sob a acusação de engravidar sua noiva, Julieta, antes de contrair o matrimônio. Embora estivessem noivos e suas relações sexuais fossem consensuais, Cláudio é condenado à pena de morte. O julgamento é conduzido pelo Lord Angelo, o líder temporário de Viena, deixado no cargo pelo duque, que havia partido em uma jornada. De acordo com os pressupostos estabelecidos pelo establishment de Viena naquele momento, haveria um excesso de liberdade e o descumprimento do direito seria generalizado. Ângelo assume o dever de fazer cumprir as leis e, como juiz, é rigoroso, moralista, inabalável em sua tomada de decisão. Segundo ele, as antigas leis contra comportamentos sexuais impróprios deveriam ser aplicadas de maneira estrita e rigorosa. Isabela, irmã de Cláudio, o réu, moça virtuosa e casta, prestes a entrar em um convento, é aconselhada a intervir e implorar ao juiz Ângelo a misericórdia por seu irmão. A princípio, Ângelo parece recusar-se peremptoriamente, mas sugere posteriormente que poderia haver alguma maneira de fazê-lo mudar de ideia, e em posteriores encontros ele propõe que poderia deixar Cláudio viver se Isabela, sua irmã, concordasse em ter relações sexuais com ele. Este é o momento em que o duque intervém, ele que nunca havia saído de fato da cidade, mas estava lá todo o tempo disfarçado e acompanhando os acontecimentos. As ações do juiz Ângelo mostram-se pautadas num padrão de racionalidade que confia cegamente na aplicação subsuntiva da lei. Ademais, a postura reflexiva difundida pela hermenêutica filosófica parece ficar longe desse julgador, e os desvios morais por ele cometidos parecem decorrentes de sua cegueira frente à correta percepção dos fenômenos. Ângelo, a meu ver, pode mesmo ser visto, sob muitos aspectos, como o exemplo oposto do espectador judicioso, parâmetro de imparcialidade defendido pela autora Martha Nussbaum, segundo quem deveria o espectador judicioso enxergar a situação com o distanciamento necessário para não ser guiado apenas por seus interesses individuais e testificar suas pré-compreensões, mantendo sua capacidade crítica na formulação de seu juízo. Ângelo é a exacerbação de uma justiça antipoética, que a todo momento se esquiva da saturação de experiência de que nos fala Goethe, ao referir-se ao fenômeno propulsor da poesia. Com efeito, antes mesmo de se deixar levar por seu desejo, Ângelo mostra-se um juiz cego à realidade e às circunstâncias que o envolvem. Afinal, como se depreende da narrativa da peça, são muitos os fatos e os argumentos que são trazidos diante dele e que apontam para a injustiça da condenação imposta. Desde o descompasso entre a realidade social vienense e os parâmetros prescritos pela norma penal violada, passando pelas circunstâncias peculiares que circundavam a ação de Cláudio, chegando por fim ao seu próprio comportamento, ao seu próprio desejo diante de Isabela. Tudo apontava no sentido da desmedida contida na aplicação da norma àquele caso concreto. Por fim, Ângelo estava dando rígida e inflexível aplicabilidade a uma lei que há muito vinha sendo ignorada por seus destinatários e aplicadores. Como podemos notar, Ângelo carece de uma consciência historicamente efetiva para nos valermos da categoria nomeada pelo filósofo Hans Gadamer, consciência historicamente efetiva. Segundo o filósofo alemão, esta nasce de um novo olhar do sujeito diante de sua condição histórica.
consciente de sua finitude e ciente das limitações impostas pelas próprias pré-compreensões, o intérprete é levado a abrir-se, a perceber possíveis contradições, aporias e fragilidades contidas nos consensos históricos por ele partilhados. Ora, sob o argumento de ser um vestal da lei, Ângelo mostra-se cego à experiência da realidade, a qual constitui um dos elementos mais importantes e destacados da moderna hermenêutica e narratologia jurídica. Cego à realidade que o circunda, Ângelo mostra-se igualmente surdo aos ditames da equidade, que tantas vezes lhe foram lembrados por seus interlocutores. A flagrante injustiça da pena aplicada a Cláudio foi percebida pelo personagem do também juiz Escalo, ao fazer a seguinte observação, aspas, que lhe perdoe o céu como a nós todos. Uns sobem pelos crimes, outros caem pela virtude. Alguns impunemente vivem sempre nos vícios atolados. Outros, por uma falta, são julgados. Está no ato 1, cena 1. A cegueira do julgador, a realidade revelada sob as vestes do estrito respeito à legalidade ou à literalidade, pode ser bem evidenciada na seguinte passagem em que Ângelo dialoga com Isabela, que cito mais uma vez: resignai-vos, bela menina, mas é a lei que pune vosso irmão, não eu. Fosse ele embora, parente meu, irmão, filho, pouco importa, morreria amanhã. Fecho aspas. Como ressaltamos, a cegueira de Ângelo denota, antes de mais nada, um profundo déficit hermenêutico, uma vez que as premissas pelas quais ele seguia estão em frontal descompasso com os vetores difundidos pela hermenêutica filosófica. Segundo esta, a compreensão há de se realizar sempre como diálogo, o qual implica fundir o horizonte do intérprete com o horizonte daquele que é interpretado. Ademais, falta-lhe também a capacidade de aplicação, uma outra categoria hermenêutica importantíssima, e que parece a peça de Shakespeare trazer com brilhantismo, um exemplo no sentido mais pleno da palavra, isto é, trazer os sentidos inerentes aos textos para o horizonte de vida do intérprete, dando-lhes concretude e não apenas fazendo-lhes mero aceno intelectual ou conceitual, Ângelo é também descrito nessa peça como um juiz que era muito sábio no sentido de conhecedor, de ter conhecimentos, Ele tinha, Shakespeare o coloca como um juiz que seria um juiz culto, um juiz que conhecia todas as leis, que conhecia muito bem o direito. Mas esse aceno intelectual ou conceitual que ele tem ao direito não lhe permite, entretanto, aplicá-lo, o que é algo que chama bastante atenção se nós trabalharmos com a dimensão hermenêutica. E, por fim, essa cegueira hermenêutica de Ângelo termina por levá-lo a cometer grandes desvios morais, e enormes injustiças. Portanto, o olhar agudo e calculista de Ângelo termina impedindo-o de ver a si mesmo, ao direito e aos outros como inseridos em uma trama cujo enredo não poderia ser desconhecido. Seu olhar solipsista e estratégico irá cegá-lo à faticidade e historicidade em que se achava inserido, levando a uma decisão não balizada pela prudência. Vale dizer, Ângelo é uma metáfora do juiz que olha e não vê, e cuja cegueira hermenêutica termina por redundar em desvios morais e em enormes injustiças. Uma outra possível
Uma outra possível forma de cegueira da justiça, que aqui pretendo brevemente explorar, advém do frequente aprisionamento do direito no dogmatismo de práticas cotidianas infensas às normas e aos valores jurídicos, e que fecham-se ao porvir. Há uma reflexão que eu trago de um texto relativamente, um texto mais novo, né, de Mangabeira Unger, no qual o professor diz que o direito é a forma institucional da vida de um povo face aos interesses e ideais de um determinado tempo. Contudo, tais interesses e ideais sempre permanecem pregados na cruz das instituições e práticas que os representam de fato. E ele diz que o direito é o local dessa crucificação. Ou seja, é essa tensão entre os ideais e os interesses e as práticas que efetivamente permitem, né, a concretude desses mesmos ideais, a meu ver, é uma causa de uma outra cegueira que impede que o direito se faça um veículo de transformação, elemento dinâmico o suficiente para incorporar em si a dialética da continuidade e da ruptura. E não deveríamos nunca nos esquecer o compromisso assumido de que o direito se coloque como obra de um povo exige que o hoje não se apresente apenas como derivação do ontem, mas como escolha, cuja manutenção dependerá da legitimação de seus próprios postulados. Uma metáfora literária para essa espécie de cegueira, que eu diria dessa tensão ou desse ato, né, entre as ideias do direito e as práticas institucionais em que historicamente estamos atrelados, uma metáfora pode ser encontrada, a meu ver, no conto Amor, de Clarice Lispector, publicado em 1960 na obra Laços de Família. O conto acompanha o transcorrer de uma tarde na vida da protagonista Ana, uma mãe, esposa e dona de casa que ocupa seu tempo cuidando da família e dos afazeres domésticos. Acomodada no conforto de sua rotina e tendo tão bem apaziguado sua vida, a Ana apenas lhe atormentava aquela, aspas, hora mais perigosa da tarde, em que o desempenho de suas funções domésticas havia cessado e nada mais parecia precisar dela. Clarice vai dizer, citando-a, que sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Fecho aspas. Por isso, estava sempre aperfeiçoando tudo a seu redor, emprestando a cada coisa uma aparência harmoniosa. Ana sempre teve necessidade de segurança e, segundo o narrador, por caminhos tortos viera a cair no destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se tivesse inventado. O conto faz um paralelo entre a juventude de Ana e sua vida após o casamento. Sua juventude é narrada como uma exaltação perturbadora, enquanto o lar lhe dera a sensação de segurança. Assim descobriu que sem felicidade se vivia, e estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. No entanto, naquela tarde, ao voltar de bonde para casa trazendo as compras do supermercado, suas certezas foram estremecidas ao olhar para um homem cego parado no ponto do bonde. Reparou que o cego mascava chicletes. Ele mastigava chicletes na escuridão. Ana sentiu-se então insultada com o homem cego mascando chicletes, mas não conseguia parar de olhá-lo. Ora, um cego que masca chicletes pode ser uma brilhante metáfora do fazer autômato
repetitivo, que se fecha sobre si mesmo e encontra nesse fechamento o conforto ilusório dos que não se abrem ao mundo. Neste sentido, Ana observa que, diferentemente das demais pessoas no ponto do bonde, o cego era o único que parecia, aspas, realmente parado. Em outra passagem de grande poder metafórico, o movimento de mastigação do cego fazia-o parecer sorrir e logo deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir, assim sucessivamente. Temos aqui mais um ponto em comum, a meu ver, entre a vida de Ana e as imagens do cego, pois se os movimentos involuntários de mascar chicletes operavam nele a ilusória expressão de felicidade, em Ana, suas ações cotidianas, autômatas no desempenho do que julgava serem suas funções, é que lhe dava a ilusão de felicidade. Por ver ali seu duplo, seu doppelganger, dos alemães, ela não pôde olhá-lo senão com uma expressão de ódio. Este refúgio na impessoalidade do cotidiano, como busca por segurança e negação da incompletude, constitui o que Heidegger denominou de vida inautêntica, impróprio, em que o Dasein se esconde de si mesmo. Ao olhar para o cego, Ana, pela primeira vez, pôde, e não por coincidência, nesse exato momento, pôde ver. Ao olhar para o cego, Ana, pela primeira vez, pôde ver. E não por coincidência, nesse exato momento, o bonde faz uma parada brusca e caem de seu colo as compras que tinha feito para casa. Também nesse momento, o cego interrompera sua mastigação e avança as mãos inseguras. Ou seja, é um momento em que os objetos do exercício cotidiano, das suas funções, caem ao chão, exatamente no momento em que ela vê. Os objetos ali das suas compras caem ao chão. E imediatamente também o cego faz um movimento pela primeira vez de não estar tão parado, Ele faz um movimento colocando as mãos para diante, A Clarice diz exatamente, avança suas mãos inseguras. Ao olhar o cego mascando chicletes, Ana deparou-se com uma metáfora de si mesma, e só então pôde começar a ver. Por isso Clarice nos dirá que, como uma música, o mundo recomeçava a seu redor. Ana já não conseguia enxergar as coisas como antes, e as pessoas ao seu redor pareciam periclitantes, mantendo-se por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão. Ela, que havia cuidado tão bem da vida para que não ruísse, criando sua rotina de forma a que se repetisse sempre. Ela, que sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. Ela, que se encontrava apenas no conforto seguro dos afazeres cotidianos. Ela, que se convencera de que a vida era aquilo mesmo e aquela meia satisfação lhe bastava. Até deparar-se com um cego mascando chicletes, uma metáfora finalmente aplicada. Seu mundo agora parecia em crise, ameaçando-lhe com o prazer intenso com que olhava as coisas. Notou que o bonde havia passado do ponto e demorou uns instantes para se localizar. E no jardim botânico, que passa a ser narrado por sua visão epifânica, a realidade apresenta-se com feições de um sonho, tudo estranho, suave demais, grande demais. Ana termina retornando para casa, quando lembra-se dos filhos que poderiam estar precisando dela, não sem antes ter uma impressão de que aquele modo de vida sadia que ela levava até então, pareceu-lhe por um momento um modo moralmente louco de viver. Se no conto a epifania é o momento libertador, no direito seria a própria justiça, esse impossível, sempre por vir, como reconhece Derrida, que pode desestabilizar as rotinas estratificadas? Uma das formas mais frequentes e perversas de cegueira da justiça decorre precisamente da incapacidade de os juristas perceberem tal fenômeno, passando, pois, a naturalizar práticas e ações que terminam por impedir a transformação. Aqui, uma vez mais,
estamos inseridos nos domínios da hermenêutica, e a arte talvez se apresente como uma das mais poderosas aliadas para fazer cessar essa cegueira. É que a arte é o local do deslocamento profundo, o manejar de utopias realizáveis, pois seu espaço é sempre aquém ou além deste que cotidianamente e rotineiramente nos contém. Não se trata, porém, de simples fantasia, mas realidade de um agora que ouse assumir-se verdadeiramente como presente. Não mais refém de condicionamentos pretéritos, nem de um ingênuo futurismo que com a história pretende romper. Seu espaço é o agora, como ágora do tempo que se rompe, abre e voa ao sabor das palavras que constroem destinos. Ágora de um tempo que nos convida a ali estar, ser, permanecer, por um tempo que transcenda e recrie os limites a que estejamos convencionalmente atrelados. Sua possibilidade mais rica, sua efetividade mais fecunda, seu risco mais iminente, deixar-se perder ao se problematizar. A arte realizará então a promessa essencial da filosofia, tornando infinita nossa capacidade de problematização. Um diálogo que não se faz apenas com interlocutores privilegiados, nem se submete ao jugo das vontades majoritárias. Não se aliena em um individualismo narcísico, nem clama por implementar ideologias. É ludicamente séria, jocosamente grave, cosmicamente atrelada às necessidades sociais mais visceralmente humanas. É essencialmente vida, liberdade em sua promessa escandalosamente possível, da qual o plano do factível frequentemente tenta nos desconvencer. Pode-se olhar sem ver, assim como se pode ver sem olhar. Para a justiça, a venda nos olhos deve ser um estímulo a ver, sabiamente, prudencialmente, atenta às circunstâncias, à historicidade, à faticidade dos casos que lhe chegam. A evitar o olhar evasivo, abstrato, repetitivo, conceitualista ou meramente conceitualista, para que possa assim superar aquela outra cegueira, essa sim ilegítima, assintosa e injusta, que a impede de inserir-se devidamente na história, abrindo-se a transformação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando. E eu já passo ao professor Rohrer para a sua exposição. Muito obrigado. Bueno, por supuesto, quiero comenzar agradeciendo a la Rede Brasileira de Direito e Literatura, al profesor Nelson Camata, al profesor Rodrigo y a los organizadores de este congreso tan importante. Tengo el placer de participar por segunda vez y realmente es un honor para mí. Y también me gustaría aprovechar la oportunidad para anunciar la creación en el Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la creación de un seminario de investigación en Derecho y Literatura que va a estar a mi cargo y que intentaremos organizar eventos y actividades. No tendrán la envergadura de lamentablemente no es fácil conseguir financiamiento, pero bueno, ya los tendré al tanto de todas esas novedades. Bueno, voy a comenzar entonces con mi exposición. ¿Se entiende mi español? Va un poco rápido, cualquier cosa me avisan. Y Rodrigo, me decís el tiempo. Sí, pero si me paso. No importa. Sí. Bueno, no quiero repetir lo que ya se dijo en esta mesa respecto de la representación de la justicia, ¿no? Una mujer, Justitia, la diosa romana, con una espada en la mano derecha que representa el poder y una balanza en la mano izquierda que representa la equidad.
Y un elemento fundamental, que es el que voy a intentar, sobre el que voy a intentar reflexionar, que es esa venda en los ojos, que se interpreta por lo general como una representación de la imparcialidad. En este punto, con la profesora Ruiz presente, me voy a remitir simplemente a lo que ha reflexionado ella respecto de esta idea de la imparcialidad, ¿no? En un texto, La ilusión de lo jurídico, la profesora Ruiz muy lúcidamente destaca que la independencia del Poder Judicial es una de esas ilusiones, uno de esos mitos que permiten el funcionamiento del derecho, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo puede un juez dejar de lado, abandonar sus convicciones cuando entra en su despacho, ¿no? ¿Cómo podría colocarse, como dice la profesora, en una situación que lo ponga más allá de los conflictos y las pugnas de la sociedad? Y en ese sentido, cabe advertir que toda decisión de un juez expresa, como dice la profesora Ruiz, una valoración de las relaciones sociales y una vocación de transformación o de mantenimiento de esas relaciones sociales, ¿no? Por supuesto, esto son cosas que ya se han discutido mucho, disculpen que las retome. Esto no implica la arbitrariedad, ¿no? Como bien expresa en un texto ya muy famoso Duncan Kennedy, siempre la decisión judicial se mueve en un marco de libertad y un marco de restricción, ¿no? Hay que trabajar sobre el material jurídico si uno quiere lograr esa sentencia, dictar esa sentencia que quiere dictar, y no siempre se puede lograr, ¿no? Bueno, dicho todo esto, cabría preguntarse si no hay que sacarle la venda a la justicia, ¿no? Si tiene algún sentido seguir invocando la ceguera. Bueno, yo voy a proponer como hipótesis que sí lo tiene, que puede interpretarse esta ceguera de un modo más radical, quizás, y voy a intentar demostrarlo relacionando esta figura del juez ciego con la figura del artista ciego que propone la estética fenomenológica de Jean-Luc Marion, un fenomenólogo francés, que retoma una idea de Paul Klee, que es la de que la tarea del artista, del pintor, es volver visible lo invisible, o volver visible lo invisto, dice Marion, ¿no? Y esta tarea se alcanza desde una pasividad que es caracterizada como ceguera por Marion y que tiene, por supuesto, consecuencias éticas, políticas, jurídicas, en tanto articulan una suerte de apertura a la otredad. Voy a intentar hacer este recorrido para terminar haciendo un análisis de un cuento de Raymond Carver que se llama Catedral. Bueno, en una obra que se llama El cruce de lo visible, voy a comenzar presentando esta estética fenomenológica de la ceguera en Marion. Marion se pregunta, ¿para qué necesitamos a los artistas? ¿Tienen alguna función los pintores, los artistas plásticos, ¿no? ¿Los necesitamos acaso para ver? Pareciera que no. Basta con que abramos los ojos para poder ver. ¿Qué es lo que hace necesaria la intervención del artista? Y Marion dice, en la vida cotidiana se da una extraña coincidencia, que es que vemos lo que debemos ver. Hay una suerte de coincidencia entre un a priori respecto de lo que debemos ver y lo que vemos. Lo que viene a poner en jaque el arte es precisamente eso, esa apacible coincidencia entre lo que debemos ver y lo que vemos. ¿Por qué? Porque muestra algo nuevo. Marion propone la categoría de lo invisto. El arte permite que veamos o permite hacer visible lo invisto. ¿Qué sería lo invisto? Aquella parte de lo invisible
que demanda volverse visible, ¿no? Y ya verán que esto tiene sus consecuencias éticas y políticas, ¿no? Bien, entonces, y aquí Marion propone una caracterización de este artista capaz de hacer visible lo invisto a partir de la idea a partir de la metáfora de la ceguera, ¿no? La ceguera relacionada con la figura del ciego relacionada con la figura del vidente, ¿no? Esto es algo que desde la antigüedad está relacionado, ¿no? Tiresias, etcétera, etcétera. Homero como Home Oron, ¿no? El que no ve. Entonces, Marion dice, el artista, también explorando la metáfora, ¿no? Se comporta de algún modo como Orfeo. Orfeo que va a buscar a Eurídice, al Hades, y para poder salir de bien ciego. Un poco, dice Marion, el artista tiene que perderse a sí mismo, ¿no? Que ser capaz de entregarse a esa, digamos, de entrar en los infiernos, es decir, de perder su mismidad, para intentar salvar una Eurídice que sería lo invisto, ¿no? El marco de la obra de arte serían las puertas del infierno, como si Orfeo lograra salvar finalmente a Eurídice, ¿no? El marco de cualquier obra, ¿no? Porque eso es fácil de entender en un cuadro, pero toda obra, las instalaciones también tienen un marco. ¿En qué sentido? Tienen un límite, ¿no? ¿Dónde termina una instalación, por ejemplo? El espacio que ocupa siempre está demarcado de algún modo, ¿no? Bien. La mirada del artista ciego es una mirada, la mirada ciega del artista, es una mirada que se aparta de toda previsión, ¿no? Para entregarse a lo imprevisto, que es lo invisto, ¿no? Nada de lo que ya vio puede servirle al artista para guiarlo en esta búsqueda de lo invisto. En este sentido, por supuesto, lo invisto se identifica con la otredad, con aquello que no puede ser reducido a ninguna mismidad, a ninguna a priori, a ninguna previsión. En todo caso, se identificaría con una posvisión, ¿no? Entonces, Marion reflexiona respecto a cómo se da el gesto de la creación en el artista. La creación en el artista ya no pasa por una inventiva particular, sino más que por una inventiva, por una receptiva, digamos, por una capacidad receptiva, ¿no? Por una capacidad de recepción. El artista, dice Marion, elige entre 1000 trazos posibles el que se impone por su necesidad. Lo que hace es descubrir la huella de lo invisto, que se impone por sí misma, ¿no? El creador de la obra sería la obra misma, en este sentido. Y el artista registra las huellas de lo invisto, tanteando como con su bastón de ciego, ¿no? Hay un someterse a lo invisto por parte del artista, ¿no? En este sentido, una primera aproximación podríamos hacer, ¿no? La justicia no exige de algún modo esto mismo, someterse a la cosa en el sentido del asaje, ¿no? Del asunto, de la cuestión, ¿no? Bien, voy a intentar poner en juego estas ideas a partir de un análisis del cuento de Raymond Carver, Catedral. El cuento relata el encuentro de una pareja con un antiguo amigo de la esposa, que es un hombre ciego, se llama Robert. Y es interesante ver toda la transformación en el esposo, en el personaje del esposo, que es el que cuenta, el protagonista, el que cuenta el cuento, ¿no?
En un primer momento, el esposo no solo no quiere recibir a un amigo de su esposa, sino que tiene todos los prejuicios ante la ceguera, ¿no? Comenta el autor, en el cine los ciegos se mueven despacio y no sonríen jamás. Tiene todos estos prejuicios de cómo sería un ciego, ¿no? No puede comprender la ceguera, ni puede empatizar con la ceguera, ¿no? Les leo una cita. Aspas. ¿Es Aspas? ¿O Astas? Aspas. Respecto del ciego, ¿no? Que además se había muerto la mujer del ciego hace poco. Entonces dice, se habían casado, habían vivido y trabajado juntos, habían dormido juntos y hecho el amor, claro, y luego el ciego había tenido que enterrarla. Todo esto sin haber visto ni una sola vez el aspecto que tenía la dichosa señora. Era algo que yo no llegaba a entender. Al oírlo, sentí un poco de lástima por el ciego. ¿Qué es esa lástima que siente el protagonista? No es ningún tipo de empatía, es más bien una suerte de desprecio en algún sentido, ¿no? El ciego estaría como en inferioridad de condiciones para poder ofrecer una vida amorosa plena, ¿no? Y es curioso porque a renglón seguido el protagonista expresa sí una empatía por la esposa del ciego, ¿no? Expresa una empatía ¿por quién? Por su alter ego, por su igual, por alguien que ve. El ciego, en ese sentido, es una otredad, algo incomprensible, ¿no? Se presenta como algo incomprensible. Les leo un pequeño pasaje respecto de esta suerte de empatía que desarrolla el protagonista por la mujer, ¿no? Y luego me sorprendí pensando qué vida tan lamentable debió llevar ella. Figúrense, una mujer que jamás ha podido verse a través de los ojos del hombre que ama. Una mujer que se ha pasado día tras día sin recibir el menor cumplido de su amado. Una mujer cuyo marido jamás ha leído la expresión de su cara, ya fuera de sufrimiento o de algo mejor. Una mujer que podía ponerse o no maquillaje. ¿Qué más le daba? Si se le antojaba, podía llevar una sombra verde en un ojo, un alfiler en la nariz, pantalones amarillos y zapatos morados, no importa. Para luego morirse, la mano del ciego sobre la suya, sus ojos ciegos, llenos de lágrimas. Me lo estoy imaginando. Como un último pensamiento, tal vez fuera este: él nunca ha sabido cómo soy yo. Bueno, la empatía del esposo, insisto, es para con su igual, con alguien que ve. El esposo no ve al ciego, el esposo es injusto con el ciego, con Robert, porque no lo ve como un igual. Pero paradójicamente, y este es un punto importante, también es injusto con la esposa, por supuesto, con Beulah. Y es injusto precisamente porque la ve como un igual. Vamos a intentar pensar esto, ¿no? La justicia, para ser justa, tiene que ser capaz de acoger la otredad, lo otro, lo diferente, ¿no? ¿Y cuál es el camino? El mismo cuento lo relata, lo muestra. Cuando llega la noche, aparece el Robert. Estas eran especulaciones antes de la llegada del ciego, ¿no? Y finalmente el hombre ciego pasa a ser Robert, ¿no? Es decir, alguien de carne y hueso, ya no es un ciego abstracto, sino una persona. El protagonista inmediatamente advierte que el ciego no se ajusta a los estereotipos que él tenía de los ciegos, ¿no? Dice, este ciego no utilizaba bastón ni gafas, etc. La noche transcurre y el protagonista en un momento dado directamente reconoce que su conocimiento sobre los ciegos era infundado. Recordé haber leído, dice, en algún sitio que los ciegos no fuman porque, según dicen, no pueden ver el humo que exhalan.
creía que al menos sabía eso de los ciegos, pero este ciego en particular fumaba el cigarrillo hasta el filtro y luego encendía otro. Llenó el cenicero y mi mujer lo vació. Bueno, y finalmente al alargarse la noche, la esposa se duerme y queda el protagonista y Robert quedan solos viendo un programa de televisión sobre catedrales europeas. Entonces el ciego Robert confiesa que él no entiende el concepto de catedral, nunca vio una y no entiende de qué se trata. El esposo intenta explicárselo, enunciar una definición y no lo logra, y el ciego no entiende. Entonces el ciego le propone, hagamos una cosa, dibujemos juntos una catedral. Y este es el cambio importante, ¿no? Dibujemos juntos una catedral. El ciego pone su mano sobre la mano del protagonista, que por supuesto al principio no quiere saber nada, pero se va entregando a la situación, y empieza a dibujar con las dos manos juntas, ¿no? Desenhar. Designé. Y de algún modo el esposo comienza a hacer lugar a esa otredad y dibuja. En un momento el ciego directamente le pide que cierre los ojos. El esposo se entrega finalmente, ¿no? El protagonista. Dice, yo seguía con los ojos cerrados, estaba en mi casa, lo sabía, pero ya no tenía la impresión de estar dentro de nada. Es verdaderamente extraordinario. Bueno, aquí como el pintor descrito por Marión, el protagonista cierra los ojos y abandona la protección de su mismidad. Se entrega a ese sentimiento que describe también Heidegger, ¿no? Como das Unheimlichkeit, y que Heidegger hace una reflexión etimológica respecto de este término, ¿no? Heim en alemán es el hogar, la casa. Entonces, Unheim es el sentimiento de lo unheimlich tiene que ver literalmente con esta idea, por cómo está compuesta la palabra, con un estar fuera de la casa, con un estar fuera de lo familiar, con un estar fuera de lo que me resulta conocido, cómodo, etc., ¿no? Este sentimiento es la condición de posibilidad para la apertura al otro, ¿no? Cuando él se siente fuera de casa. Estaba en mi casa, pero tenía la impresión de no estar dentro de nada, ¿no? Y era extraordinario, dice el protagonista. Entonces, bueno, para retornar un poco a la cuestión jurídica, ¿no? ¿Cómo se distingue entonces este tipo de ceguera, esta ceguera pasiva, de la ceguera de la imparcialidad, pongámosle, ¿no? La ceguera de la imparcialidad, esta primer ceguera, es la que pretende que el juez permanezca ciego a las diferencias, ¿no? Aplique la ley a todos por igual, permanezca ciego a las diferencias. La segunda ceguera propone una puesta entre paréntesis, una hipogé, ¿no? Más radical. Propone perderse, la idea de un perderse a sí mismo por completo, pero para poder ser afectado por la diferencia, para poder ser afectado por lo otro, por lo invisto, ¿no? ¿En qué puede consistir la justicia si no en hacer lugar en la visibilidad a lo invisto, a lo marginalizado, a lo excluido, a lo que no está en el mapa, como propone André, ¿no? ¿Cómo podemos poner en el mapa? ¿En qué puede consistir la justicia si no en poner en el mapa a lo que está excluido, a lo que está invisibilizado, ¿no? Esta segunda ceguera denuncia la ceguera de la objetivación, la ceguera de la reducción a la mismidad, a lo conocido. El juez ciego, por esta segunda ceguera, es aquel capaz de hacer justicia porque ve lo invisto y lo acoge en la visibilidad, abandona la comodidad de su sí mismo y se deja afectar, no por la arbitrariedad, por la otredad, por lo otro en su otredad,
Bueno, muchas gracias.